Bom dia, amores. Então, nós vamos começar aqui a nossa aula. Essa aula é a aula de Direito Administrativo da turma de quinta-feira matutino. Olha só. Bem, a nossa aula de hoje é sobre licitações. Gente, licitação também é um conteúdo muito extenso. O material de vocês, eu deixei o material de vocês no encontro 12, encontro 13 e encontro 14. Está disponível lá em aula. Se vocês observarem, nós temos lá 7 material de slides. 7. Para vocês terem uma ideia da extensão do conteúdo. Eu até anotei aqui, mas nós não vamos conseguir trabalhar todos na minúcia, porque senão eu também iria precisar aqui de uns 3 encontros, no mínimo, não, acho que bem mais, uns 4 encontros, a gente ficaria um mês inteiro falando de licitações. Então, qual é a minha ideia? Eu vou passar a noção geral de licitações, o material está disponível para vocês darem uma pesquisada, tá? Por quê? A nossa prova, ela vai ser com base em serviço, a prova oficial. Ela vai ser com base em serviço público, licitações e contratos. Vão ser esses 3 conteúdos que vai cair aí não, acho que nem contratos eu acho que vai cair. Eu acho que vai ser só licitações, porque contratos eu vou colocar como uma atividade parcial. Então, vai ficar para avaliação oficial serviços públicos e licitação, tá? Então, já fica definido que a nossa prova oficial será o material serviço público e licitação. Contratos, eu vou fazer uma atividade parcial, porque nós ainda temos 500 pontos aí, que eu já vou disponibilizar semana que vem essa atividade. E quanto à nossa próxima aula contratos, eu acho que essa aula eu vou gravar e disponibilizar para vocês, porque semana que vem vocês começam aí, alguns alunos têm aquelas interativas, tem essas coisas, né? Alguns alunos já iniciam aí algumas provas. Então, para não atrapalhar vocês, o nosso último conteúdo será contratos. Eu vou gravar essa aula. Eu vou fazer uma aula mais enxuta, vou gravar e junto com ela eu vou disponibilizar a atividade para vocês. Se der, eu ainda gravo hoje essa aula. Aí já fica, você já faz a atividade de contratos e para a avaliação, vocês assistam a videoaula mais uma vez de serviço público, que é a nossa aula anterior, e essa aula aqui, que é a aula de licitação, e acessem o material. Então, a gente vai começar com o material lá do encontro 12. Nós vamos hoje do encontro 12 e encontro 13. Então, qual que a gente vai ver? A parte 1 e a parte 2. A parte 1 está lá no encontro 12, que é introdução, conceito e princípios de licitação. A parte 2, que a gente vai ver, que está lá no encontro 12, nós vamos ver, encontro 13, nós vamos ver características, tipos e modalidades de licitação, tá ok? A gente vai começar por isso. Depois, nós vamos pegar o material que está lá no encontro 14. No encontro 14, tem todo o restante do material em aula, tá? Então, vocês usem aí para poder acompanhar a nossa aula. Eu vou até deixar o material aqui para vocês no jeito, se eu quiser mostrar para vocês, está aqui. Está lá no encontro 1, deixa eu ver. Isso mesmo, introdução, conceitos e características. Então, hoje, a gente vai falar de processo licitatório, mas de uma forma bem simplificada. Vocês escutam muito sobre licitação, principalmente coisas não muito boas sobre licitação. Toda vez que se fala em licitação, normalmente a gente ouve essa expressão em atos de corrupção, né? Mas o que é, assim, antes a gente adentrar no conceito bem doutrinário, o que é licitação? Licitação, amores, é o nome que se dá a um conjunto de atos e processos, procedimentos, um conjunto de atos e procedimentos que a administração pública adota quando ela quer adquirir algo. Então, assim, na esfera privada, por exemplo, na sua casa, na sua empresa,
você tem a liberdade de adquirir pelo menor preço, se você está apertado. Às vezes você quer mais qualidade do que preço, às vezes você compra de um local, não é nem pelo preço, nem pela qualidade, porque é seu amigo. Na esfera privada, você tem essa liberdade na hora de você adquirir, você olha o seu orçamento, os seus vínculos de amizade, as suas parcerias comerciais, né? Os descontos, você tem uma liberdade de escolher com quem você vai comprar, quando você vai comprar, a quantidade, porque nós estamos no âmbito da esfera privada. Na esfera pública, é bem diferente, porque, primeiro, nós estamos lidando com a supremacia do interesse público, ou seja, o que está em jogo aí é o interesse da coletividade. Segundo, você está manuseando o erário, né? Ou seja, recursos públicos, dinheiro que é do Estado, mas que, na verdade, ele advém das contribuições, dos impostos que são pagos pelo povo. Então, na hora de você adquirir algo, na hora que o Estado ele vai fazer uma despesa, ele tem que adotar, e essa é a regra, que tem exceções, um conjunto de procedimentos, desde a ideia, esse procedimento chama-se licitação. Então, às vezes a gente estuda na faculdade, lá nos livros, vocês vão estudar, a licitação é uma parte dela, ela já vai estar na fase lá na frente, quando comparece às empresas, mas processo licitatório é um procedimento, é um conjunto de atos que envolvem assim, várias unidades setoriais da administração pública, quando da aquisição de algum produto, bem ou serviço. No exemplo que nós temos agora da pandemia, que eu vou depois comentar rapidamente, no caso a Secretaria de Saúde precisa comprar máscaras, a necessidade nasce lá na Secretaria de Saúde, mas a gente tem que entender que, por exemplo, uma necessidade que nasce carteiras para a escola, a necessidade nasce lá na Secretaria de Educação. Então, a licitação é desde essa necessidade de adquirir, que passa por todo um procedimento. O que é esse procedimento, professora? A escola deseja adquirir carteiras do secretário de Educação. Ele vai emitir um documento dizendo que ele quer adquirir carteiras. Normalmente esse documento chama termo de referência, que pode ser elaborado pelo secretário ou um grupo de comissão de servidores, especialmente designados para isso. Esse processo ele vai passar pela contabilidade, porque a contabilidade do órgão precisa verificar se tem orçamento, se tem financeiro para isso, aí o contador emite um parecer. Depois, essa possibilidade de aquisição, esse termo, vai passar para o setor de compras, que vai fazer um levantamento do preço, ou seja, uma cotação, quanto que custaria isso, né? Mais ou menos para se ter uma ideia, fazer uma cotação assim como nós fazemos no dia a dia, que também tem um procedimento muito específico. Depois vai passar para o jurídico, porque o jurídico tem que emitir um parecer em cima do contrato, da minuta do contrato que vai ser celebrado. Depois tem que voltar para a autoridade competente, na maioria das vezes o prefeito ou o presidente das assembleias ou das câmaras, o presidente da República, o governador, para que ele autorize ou não a aquisição. Aí depois vai para o pregoeiro, vai para a comissão de licitação, e ela vai elaborar o edital para fazer a aquisição e as empresas interessadas vão comparecer. Olha só, de forma bem resumida, quando se deseja adquirir algo, quantas unidades setoriais são envolvidas? Então, a licitação é um sistema burocrático e bem formal de aquisição, cheio de regras rigorosas, tá? Eu vou explicar para vocês como deve ser. Então, porque se eu for, cada vez que eu parar, eu contar para vocês situações
em que houve a burla, que a gente chama burla do processo licitatório, ou fraude no processo licitatório, por isso que eu falo, a gente ficaria aqui uma infinidade de tempo. Então, eu vou tentar me concentrar no como deve ser. Uma hora ou outra, eu vou comentar com vocês o que pode acontecer de fraude em determinada fase. Eu vou me organizar mentalmente para eu não me perder. Por quê? Porque é um tema que eu gosto muito, é um tema que eu trabalho no dia a dia e eu tenho que tomar cuidado para eu não ir lá em Marte, voltar e deixar vocês perdidos aí com o conteúdo, tá? É um conteúdo que eu gosto muito, então eu vou me policiar para a gente não se perder no conteúdo. Então, a ideia nossa aqui hoje é entender de uma forma geral como que é um processo licitatório. Temos várias leis que tratam do regramento do processo licitatório. Eu vou apresentar para vocês as principais, tá? Ele é muito, muito, muito mais complexo do que serviço público, tá? Mas eu vou avisar para vocês, quem for prestar concurso aí para analista administrativo, para analista do judiciário, você vai trabalhar no estado, não importa, cai licitação. Licitação praticamente cai em tudo, porque todo órgão público, ele adquire. Se você for trabalhar na esfera penal, por exemplo, vai cair também, porque tem os crimes praticados contra a licitação, contra a regularidade do processo, as fraudes, né? Então, é um conteúdo de extrema importância, que eu não vou conseguir abordar nas minúcias. Então, é bem provável que hoje nós tenhamos um intervalo aí, tá? Eu recomendo que, se de repente ficar cansativo para você e você quiser sair, fazer uma pausa, eu vou continuar gravando, mas eu recomendo que você assista essa aula, tá ok? E vou tentar fazer esse resumão para vocês. Então, eu quero começar com vocês lá nesse material aqui, ó. Deixa eu ver se eu acho ele, para você se identificar e se localizar, que é o material da licitação. Deixa eu ver aqui. Será que é esse? Deixa eu ver se é esse. Isso, ó. O material que nós vamos... Espera aí. Acho que não foi. Deixa eu tentar aqui novamente. Foi? Não tá indo. Vocês peguem o material que tá lá no encontro 12, tá? Licitação 1. Introdução, conceitos e princípios. Está lá no encontro 12 em aula, tá? Então, pega esse material para vocês acompanharem. Gente, e o que seria licitação, né? Como que eu poderia conceituar licitação? Então, o conceito que eu trouxe para vocês, deixa eu ver se vai dar certo aqui só mais uma vez, se de repente eu consigo. Consegui, olha só. Vamos lá. E o que é licitação? Olha lá, é um procedimento administrativo prévio à contratação, que visa escolher a proposta mais vantajosa para a administração com base em parâmetros antecipadamente definidos. É um procedimento prévio à contratação, ou seja, anterior à celebração de um contrato, que visa escolher a proposta mais vantajosa. Gente, vantajoso aqui pode ser tanto menor preço, eu posso obter uma vantagem ao comprar pelo menor preço, como eu posso obter uma vantagem por uma melhor técnica. Vou explicar isso para vocês. Com base em parâmetros antecipadamente definidos, ou seja, o procedimento licitatório, ele necessita de um edital que é publicado no Diário Oficial, informando aos interessados que desejam vender para a administração pública o que a administração pública está querendo comprar e qual é o procedimento que você tem que adotar, você empresário particular ou você pessoa física, documentos e modelo, formulário padrão de proposta, toda a formalidade necessária se você desejar vender para a administração pública. A regra na administração pública é a obrigatoriedade de licitar,
tá ok? Então, a regra que nós temos é em obrigatoriedade de licitar. Então, licitação é regra. A licitação é regra, enquanto que a exceção está contida no artigo 24 e 25 da Lei 8.666, tá ok? E o que nós temos aí também? O artigo 37, inciso 21, ele traz essa obrigatoriedade. Está previsto no artigo 37, inciso 21, o artigo 37 trata da organização da administração pública. E o artigo 21 é que impõe a obrigatoriedade de promover a licitação. Agora, a Constituição Federal impõe a obrigatoriedade. A regulamentação está lá no material de vocês. Nós temos a lei geral, que é a lei 8666/93. Essa lei, os concurseiros têm que ter ela gravada na cabeça. Por quê? Porque ela trata tanto de licitações, a primeira parte, e a segunda parte ela trata de contratos. Depois nós temos a lei do pregão, que é a lei 10.520. Hoje o pregão é uma modalidade de licitação, que eu vou falar um pouquinho dela também, mais utilizada no Brasil, tá? A 10.520 é a lei do pregão presencial, mas nós temos também o pregão eletrônico, que é o pregão virtual, também muito utilizado, porque entende que ele amplia mais a concorrência, porque a empresa ela não precisa se deslocar até o município. Imagina que em Rondonópolis vai fazer uma licitação para aquisição de carteiras, e uma empresa lá do Mato Grosso do Sul quer participar, ela não precisa se deslocar até aqui, pode-se fazer tudo virtualmente. Nós temos também a Lei 123 de 2006, que confere tratamento especial a microempresa e empresa de pequeno porte. Então, se uma pessoa tem uma empresa, uma ME, uma EPP, e deseja participar de processo licitatório, saiba que essas empresas elas têm um tratamento diferenciado, um tratamento privilegiado, um tratamento de preferência em relação às demais sociedades empresárias, tá ok? E temos a Lei 12.232, de 2012, que trata da contratação de agência. Nós não vamos falar dessas leis, amores. Nós não temos tempo para isso. É só para vocês saberem que elas existem e que, muito provavelmente, a depender da intensidade do concurso, se você deseja ser um procurador geral, se você deseja ser um procurador do município, você terá que estudar todas essas leis. E temos a Lei 12.846 de 2013, que é a Lei Anticorrupção, que prevê punições, né, para empresas licitantes que venham a tumultuar o processo licitatório. Às vezes ele não frauda, mas ele prejudica o processo licitatório e é possível tumultuar. Como assim, professora? Fraudar é quando eu quero obter uma vantagem. Por exemplo, assim, eu vou lá e combino com outro, fico sabendo que na cidade só tem eu e mais um fornecedor para aquele produto, e eu estou sabendo que ele quer participar. Eu vou lá e combino com ele, que ele não vai comparecer, ou que vai comparecer nós dois, mas eu faço um acerto com ele, de que eu vou ganhar a licitação, e a gente faz um combinado. E aí eu coloco o preço lá em cima, porque eu não vou ter concorrência mesmo, e passo uma porcentagem para essa pessoa, isso eu estou fraudando. Agora, às vezes, eu estou sabendo que o meu concorrente vai, e eu não quero prestar serviço para o município, até mesmo porque eu não tenho condições, mas eu vou lá só para tumultuar, eu vou lá com a intenção só de atrapalhar o processo e dificultar a participação dele, a contratação dele. Isso acontece bastante por aí, viu, amores? Então, hoje já é possível, através da lei anticorrupção, prever punições. Professora, acontecem muitas punições, deveria correr mais, tá? Eu não sei o que acontece, porque a lei que possibilita isso, nós temos. Existe uma formalidade ao processo administrativo disciplinar, que vocês ainda não estudaram comigo, nós vamos estudar em Direito Administrativo 2, que se faz essa punição, é um procedimento formal, que tem contraditório, tem ampla defesa,
né? Muito similar com alguns princípios do processo judicial, mas é administrativo e é perfeito, tá? Assim, perfeito no sentido que ele possibilita a punição de empresas. Então, essa lei deveria ser mais utilizada. Agora, a União é ela quem tem competência para legislar sobre normas gerais de licitação, tá? Os estados e municípios, eles podem complementar, de forma suplementar, mas eles não podem endurecer algumas regras que estão na licitação. Eu vou dar 2 exemplos para vocês possíveis. Nós temos aqui, por exemplo, a Lei 8.666, no artigo 22 a 23, não me lembro, ela traz os limites e os procedimentos, depois eu vou para cada modalidade. Olha, a Lei 8.666 é de 1993, é muito antiga. E ela traz uns valores lá para determinar qual modalidade de licitação. Então, ela diz assim, até 8 mil pode ser dispensa, ou seja, se a despesa é 8 mil no ano, você pode adotar uma dispensa de licitação que eu vou explicar. Acima de 8 mil e até 80 mil, carta convite, e assim por diante, tá? Ela vai estabelecendo os valores. Então, hoje é possível os municípios e estados editarem leis, tá? Que atualizem, façam uma correção monetária desses valores, porque eles estão desatualizados, para aumentar esse percentual. Então, é possível. Agora, o que já aconteceu, por exemplo, eu vou até anotar aqui, que depois eu vou pegar o número da lei para vocês, o número da lei sobre o seguro-garantia. O que acontece? A Lei 866, ela prevê a possibilidade da administração pública exigir seguro-garantia. O que é esse seguro-garantia, professora? A empresa que vencer a licitação, ela tem que depositar um valor e separar esse valor. É um exemplo, tem outras possibilidades que é fazer um seguro. Mas vamos pegar esse exemplo do valor, são 3 possibilidades. Vamos supor que a empresa ganha um contrato muito alto, agência de publicidade acontece isso. Vai ter lá 2 milhões à disposição da empresa para ela poder de publicidade. A empresa ela tem que depositar um percentual daquele valor. Ela deposita, esse dinheiro fica parado na conta. Esse valor fica parado na conta. Por quê? Porque se essa empresa não honrar os compromissos, ou seja, o órgão público entrega o dinheiro para ela pagar a TV, pagar a rádio, pagar as publicidades realizadas e ela não faz, a administração pública tem um valor reservado ali para quitar obrigações eventualmente deixadas de lado pela contratada, pelo órgão público. Ok? Ok. Só que essa questão do seguro-garantia, na Lei 8.666, ela não coloca para todas as aquisições, não. Então, tem que se fazer uma análise. O que ocorre? Aqui, por exemplo, no município de Rondonópolis, em 2017, 2018, eu vou procurar saber o número da lei, foi aprovada uma lei aqui no município, pasmem, que se deveria exigir isso de qualquer contratação com a administração pública. E aí você poderia me dizer, mas professora, isso não é bom? Isso não é bom isso acontecer? Ou seja, não é uma garantia para a administração pública? Para a administração pública é. Mas vamos pensar no empresário? Vamos pegar, por exemplo, um lava-jato. Não vou nem pegar da prefeitura de Rondonópolis, um lava-jato a ser contratado pela Câmara Municipal de Rondonópolis. Esse lava-jato, ele participou de um processo e o total, a Câmara Municipal de Rondonópolis tem ali 2 veículos e 2 motocicletas, 4. Vamos imaginar aí, estou chutando por alto aí que o orçamento para lavagem de tudo durante o ano ficou R$1.000. Gente, eu vou exigir seguro-garantia do cara R$1.000. Ou seja, ele vai olhar para mim, se eu sou administração pública, lá o secretário vai falar assim, o quê? Eu nem recebi, vou ter que entregar para vocês um valor? Não quero não, eu sou microempresário, eu sou MEI, eu não tenho esse dinheiro sobrando não.
Então, o que que ocorre? Ingressaram com uma ação de declaração de inconstitucionalidade e a lei foi declarada inconstitucional. Mas o que que vocês fiquem sabendo? Que é possível estados e municípios legislarem de forma suplementar, desde que não agrave procedimentos e situações, não vão além do que aquilo que foi exposto pela lei 8666, tá ok? Tá, eu quero estudar, professora, sobre licitação. Licitação, eu até essa semana, eu tenho um ex-aluno e ele está advogando na cidade dele muito direito administrativo, servidor público e licitações. Ontem mesmo nós estávamos conversando e eu falei para ele, quem atua nessa área tem que pesquisar nos tribunais de contas. Não são só julgados do Poder Judiciário. Tribunal de Contas tem várias orientações e entendimentos técnicos, eles possuem súmulas, eles possuem jurisprudências, consolidação de entendimentos técnicos, que são utilizados no processo administrativo. Ousa dizer que bem mais do que as decisões do Poder Judiciário, tá? Então, é uma fonte de pesquisa riquíssima, tribunais de contas. No nosso caso aqui do Mato Grosso, o TCE de Mato Grosso, né? E o TCU. Então, são fontes interessantes a serem pesquisadas. Agora, quais são os princípios da administração pública? Bem, começa pelos princípios da administração pública, no processo licitatório, aqueles que nós estudamos no início do ano: legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Então, esses aí também que estão lá no artigo 37 caput da Constituição Federal devem ser observados. Destes daí se originam outros que estão lá na lei 8666, no artigo 3º, que nós vamos ver hoje também. Então, lá diz que a licitação, no artigo 3º, ela será julgada com base nos princípios básicos da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da probidade administrativa, que é o princípio da moralidade, da vinculação ao instrumento convocatório, do julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos. Então, nós temos alguns outros princípios. Legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência, não vou abordar, porque isso aí está lá nas aulas introdutórias, inclusive gravadas lá no meu canal. Você pode ir lá em Antonieta Araújo, você vai encontrar alguns comentários sobre esses princípios, tá ok? Qual que eu quero tratar com vocês? E eu vou até colocar o material para vocês acompanharem aqui comigo. Olha só. Igualdade entre os licitantes. Então, olha só, quando a administração pública ela vai realizar um processo licitatório para aquisição de bens, serviços, né? Ela tem que preparar um processo todo formal que vai proporcionar igualdade entre os licitantes. Primeiro, tem que pôr somente os requisitos mínimos para a participação. Gente, eu não posso burocratizar tanto o processo ao ponto de inviabilizar a participação. Eu tenho que garantir a lisura, o aspecto formal e impor condições de participação absolutamente necessárias. Vou dar um exemplo para vocês. Nós temos a lei da desburocratização. Vou até anotar ela aqui, eu quero disponibilizar para vocês, tá? Desburocratização. Essa aqui é uma que eu quero ver se eu disponibilizo para vocês. A lei, mas pode pesquisar na internet, antiburocratização, olha que nome, que é a desburocratização. Essa lei, ela, por exemplo, impõe que você deixe de ficar pedindo cópias autenticadas e faça o servidor público a própria autenticação. O servidor público tem fé pública. Então, para que você vai fazer uma empresa gastar dinheiro com cópias autenticadas se ele pode apresentar
para a comissão de licitação, a cópia acompanhada do original para que essa comissão autentica, porque o servidor público tem fé pública. Então, isso é igualdade entre os licitantes. Fazer um processo em que o dispêndio financeiro de quem vai participar seja mínimo. Ou seja, se eu começo a cobrar muitas taxas e impor muitos valores aí, desestimula a participação desses licitantes, tá? É lógico que todo princípio da igualdade, ele tem as suas desigualdades justificadas, isso é princípio da igualdade. Por exemplo, na relação entre empresas estrangeiras e empresas brasileiras, há que se estabelecer, né, uma preferência pelas empresas brasileiras. E internamente, há que se estabelecer condições para que dê preferência pela contratação de microempresas e empresas de pequeno porte. Por quê? Porque, naturalmente, já é difícil para essas empresas competir com empresas grandes, mais estruturadas. Se não tiver algum critério de tratamento diferenciado, inviabiliza a participação dessas MEs e essas EPPs, tá? Agora, olha só. Outra questão também, de princípio, é vinculação ao instrumento convocatório. Gente, qual é o instrumento convocatório para quem quer participar de uma licitação? Edital. Através do edital de licitação, contrata-se pessoa física e pessoa jurídica. Professora, dê um exemplo de contratação de pessoa física por licitação. Um intérprete de Libras, pessoa física. Um pintor, né? Um pintor, vai pintar, por exemplo, num município pequeno, somente 3 salas da prefeitura. Um pintor, pode ser pessoa física? Pode sim, tá ok? Então, vinculação a instrumento convocatório. O artigo 41 da Lei 8666 diz o seguinte: a administração não pode descumprir as normas e condições do edital, ao qual se acha estritamente vinculado. Publicou o edital, nós dizemos que o edital é lei interna do processo licitatório. Ele deve ser seguido rigorosamente, tá ok? E aqui eu faço um adendo. Publicou o edital, amores? Se você vai advogar aí para alguma empresa que deseja participar, alguma pessoa física ou jurídica, a primeira coisa quando publicou o edital é dar uma lida, porque assim que publica o edital, é igual concurso público, tá? Edital de concurso público também. Você tem um prazo para impugnar o edital, para verificar se não tem condições aí que fere o princípio da isonomia, para ver se não tem procedimentos desarrazoados, que fere o princípio da razoabilidade, ou seja, exigências desnecessárias, né, que fere o princípio da razoabilidade, ou exigências ilegais que não estão previstas na lei, em total abuso, extremamente severa e sem previsão legal, ok? Então, nós temos aí essa questão também. Julgamento objetivo. O que é isso? Que quando a empresa ela comparece na administração pública, apresentando a sua proposta dentro da formatação padrão colocado lá pelo órgão público, há que se fazer um julgamento da proposta ali de forma objetiva. O que isso significa? Que o edital, ele vai informar qual é o critério de julgamento. Olha só, muito diferente, eu vou fazer aqui uma analogia bem besta, tá? Sabe aquele professor que fala assim, olha, apresentação de trabalho. Aí você vai apresentar o trabalho lá na sala. Aí você chega lá, apresenta seu trabalho, tudo. O professor olha para sua cara e fala assim, tá, trabalho e apresentação vale de 0 a 10. Quanto que eu tirei, professor? 6. Mas por que 6? Não, porque é 6, eu achei que você tirou 6, né? Então, não pode... Aí você sai sem entender por que na sua apresentação você tirou 6. Você queria entender o que não foi bom, professor. Eu não gostei da roupa que você veio, não. Acho que você veio muito informal. Aí você vai falar assim, mas professor, o senhor não falou que o senhor iria avaliar a minha vestimenta. Eu não sabia, se eu soubesse, eu teria vindo de forma mais adequada aí com as suas exigências. Bem, gente, licitação é mais ou menos assim.
Eu preciso antecipar para quem vai participar qual vai ser o critério, ou administração pública, de julgamento. E tem que ser um critério objetivo, não é o que eu acho administração pública. O que você vai levar em conta? O menor preço? Critério objetivo. Quem apresentar o menor preço leva. É esse? É. Vai ser melhor técnica? Ou seja, o preço vai ser levado em consideração, mas a técnica utilizada vai pesar mais. E aí eu apresento a proporção de peso. Ah, vai ser técnica e preço também? E aí existe toda uma fórmula que eles apresentam de avaliação. Então, o julgamento tem que ser objetivo, claro, direto, e deve estar previsto todo o procedimento lá no edital, ok? Outro princípio chama-se adjudicação compulsória ao licitante vencedor. Compulsório, vocês sabem que é obrigatório. Licitante vencedor é aquele que venceu a licitação. Professora, e o que é adjudicação? Gente, adjudicação é um ato administrativo no qual a administração pública reconhece que a empresa ganhou a licitação e é um ato em que a administração pública diz: o objeto da licitação é teu. Quando a gente adquirir, porque até então eu tenho, na licitação, amores, a administração pública tem pretensão de adquirir. Não quer dizer que ela vai adquirir. Ela tem pretensão de adquirir. Ela só diz, agora eu vou adquirir, quando ela assina o contrato. Aqui não tem contrato ainda, é na próxima aula. Aqui, a administração pública, quando ela adjudica, a gente chama termo de adjudicação, é lá no finalzinho da licitação. Quando se publica o termo de adjudicação do processo licitatório, ela está informando que o objeto da licitação é do licitante. Por isso que fala de adjudicação compulsória. Ele ganhou a licitação, a administração pública está obrigada a adjudicar o objeto para a empresa. Ou seja, ela diz o seguinte: quando eu for adquirir, eu vou adquirir com você. E aí é dentro de um prazo de 1 ano, tá? Normalmente é de 1 ano, viu? Então, aí o que ocorre quando a administração pública adjudica? Ela não pode abrir licitação para o mesmo objeto, ela não pode adquirir com outra pessoa, jurídica ou física, somente com ele. Quando ela decidir adquirir, ela vai chamá-lo para assinar o contrato. Isso é adjudicação e é um princípio. Se eu ganhei a licitação, eu tenho que exigir a adjudicação, viu? Que quando forem advogar aí para as empresas, exija a adjudicação. Enquanto ela não sai, a administração pública não vincula o licitante vencedor ao objeto. Então, ela é obrigatória. Se eventualmente não saiu, tem que fazer exigência desse termo. É um termo bem simples, tá? A adjudicação compulsória. Eu estou anotando aqui porque eu quero depois disponibilizar modelo para vocês verem como é que é, tá? Como é que funciona o modelo. Vou disponibilizar também um modelo de um edital também de licitação para ficar bem completo para vocês observarem. Beleza. Eu também não posso esquecer que a licitação é um procedimento formal, tá lá no artigo 4º, parágrafo único da Lei 8.666, tá? É um procedimento formal e todo o procedimento está previsto na Lei 8.666 e está prevista no edital também, tá? Às vezes, você tem que se atentar que alguns procedimentos da licitação podem não vir previsto no edital, mas está na lei, tá? E a lei, vocês sabem que é maior. Então, se você é uma empresa ou se você deseja fornecer para a administração pública, você tem que ficar antenado com o edital e ficar antenado com a lei. Eu estou citando a Lei 8.666 porque é a lei geral, mas se você vai participar de um pregão, a lei, você tem que prestar atenção na lei do pregão. Tem o pregão presencial e o pregão eletrônico, tá ok? Sigilo das propostas, gente, artigo 3º, parágrafo 3º.
Olha só, quando um ente privado vai participar de uma licitação, ele vai chegar com a proposta dele. Então, um dos princípios é buscar a proposta mais vantajosa. Se um ficar sabendo do preço do outro, eu posso quebrar essa concorrência. Então, é por isso que quem vai participar de processo licitatório, ele apresenta 2 envelopes lacrados, um com a documentação e o outro com a proposta, porque são analisados em fase diferente. Documentação da empresa tem que estar toda regular, e outro com a proposta, um formulário padrão da proposta. Ele vai preencher a proposta, vai colocar e vai lacrar um envelope. Às vezes, ele não vai querer estar presente na licitação, ele só quer mandar a proposta. Ele não vai estar presente no dia lá da licitação. Tem problema? Não, não tem problema. É por isso que a administração pública não pode violar o envelope dele antes da hora. A abertura vai se dar juntos, ali num só momento, analisa a proposta de todos, tá? Isso é sigilo da proposta, tá? A licitação, ela não é sigilosa, não confunda. O procedimento inteiro, ele é público, tá? O procedimento inteiro, ele é público. Você pode chegar num balcão lá no Serviço de Informação ao Cidadão, no SIC, ou na ouvidoria, e solicitar cópia do processo licitatório. Mas as propostas, elas serão sigilosas até a data de sua abertura. Vamos supor que vai ter uma licitação daqui 20 dias. Eu quero participar da empresa. Eu já levei meu envelope lacrado, assinado e deixei lá na administração pública e deixei com 20 dias de antecedência. Se alguém for lá pedir cópia do processo licitatório, eles não vão violar essa proposta. Ela vai ser sigilosa até a data de abertura dessa proposta, tá ok? Espero que vocês tenham entendido. Aí, aqui eu trouxe algumas definições que eu não vou ler para vocês. Depois vocês dão uma olhada, tá lá no artigo 6º da Lei 8666, que não vem o caso aqui agora por uma questão de economia de tempo. Eu não acho razoável a gente abordar e utilizar o nosso tempo da melhor forma possível. Beleza? Essa parte, primeira parte aqui da aula, ela está lá no encontro 12. A gente falou até agora sobre introdução, conceito e princípios. Nós vamos dar sequência ainda, viu? Não é intervalo, não. Vamos falar agora das características e modalidades e tipos de licitação. Amores, se quiserem fazer alguma pergunta, na hora que eu der um intervalo de 10 minutos, pode mandar o áudio, alguma coisa que eu vou ouvir. Se já for o momento de responder, eu já respondo para vocês, tá ok? Agora nós vamos ver as características, modalidades e tipos de licitação. Tá lá no encontro 13, em aula, o material, tá ok? Deixa eu abrir ele aqui, vou fechar esse e vou abrir o próximo aqui de vocês para a gente poder estudar, tá? O nosso próximo tópico, características, tipos de licitação. Vamos continuar falando aí da licitação e vamos lá no material que eu disponibilizei para vocês. Gente, não é querer falar, não, mas esse material ele tá super legal, tá? Super bacana, fiz com muito carinho, mais didático possível. Se vocês forem estudar para qualquer concurso aí, ó, quando sair o concurso da Câmara Municipal, vocês já têm um material legal para vocês estudarem. Vai sair, viu, amores? Deve sair, deve, eu não tenho certeza porque ainda está na fase de estudo, mas deve sair para ensino médio, ensino superior eu tenho certeza. Mas ensino médio eu não tenho, mas deve sair aí concurso para os dois. Não sei a quantidade de vagas e também ainda não sei quais serão os cargos, mas eu sei que é bem provável que caia licitação. Direito administrativo cai em tudo, amores. Estude lá, que é certeza que vai cair. Tá, algumas características do processo licitatório. É um processo administrativo que tem sequência ordenada, tá? Ou seja, ele tem uma sequência cronológica de acontecimentos do ato. Dentro do processo administrativo, administrativo de licitação tem que conter tudo. Lembra que eu falei lá na Secretaria de Educação,
Faz um pedido para aquisição, já vai para dentro do processo. Quando passa lá na contabilidade para verificar se tem orçamento, também tem que ser colocado no processo. Aí, quando vai para a cotação, para saber qual que é o preço médio de mercado, também vai para o processo. Aí, manda para o jurídico emitir o parecer jurídico, também vai para o processo. Envia para a comissão de licitação para lançar o edital de licitação. Vai tudo para o processo. Tem processos de licitação que tem 3 volumes, amores. Então, é um processo administrativo ordenado, ele também precisa ser numerado, assim como os processos judiciais, ele precisa ser autuado, numerado e rubricado em ordem cronológica dos acontecimentos, tá ok? Ele é obrigatório, o processo licitatório, ele é obrigatório, ele é regra, as exceções estão previstas no artigo 24 e 25, em leis esparsas, como a Lei 13.979, que é a lei da contratação em tempos de pandemia, que é agora de 2020. Não vou poder tratar dela, só vou mencionar, tá ok? E a administração pública só pode contratar mediante convocação de interessados, ou seja, ela faz a licitação, classifica a proposta em primeiro lugar, em segundo lugar, em terceiro lugar. Se quem tirou em primeiro lugar, não desejar mais prestar serviço para a administração pública, né? Aí chama-se o segundo classificado, tá ok? Então, eu não posso contratar com quem eu quero, eu tenho que seguir a ordem de classificação das propostas ali da licitação. Promoção de uma competição, gente. O processo licitatório, ele tem que, dentro do princípio da igualdade, colocar condições de participação que provoque uma competição ali entre os licitantes. Se vocês querem ver como que é uma competição, se a gente não tivesse em tempos de pandemia, uma das notas de vocês seria participar de um pregão. Eu iria levar vocês para assistir um pregão ali na Câmara Municipal, para vocês verem o que é uma competição entre 2 empresas. Gente, é até bonito de se ver quando você vê um processo com lisura total. Elas abrem competição ali no pregão, é por lance, mas é quem dá o menor lance. É diferente do leilão, quem paga mais. Aqui é quem cobra menos. Então, há disputa até por centavos, é uma coisa bem interessante. Então, o edital ele não pode conter cláusulas que inviabilizem a competição, tá? A ideia da licitação é que ela seja elaborada visando a celebração de um contrato administrativo, porque esse é o objetivo final do procedimento, é a contratação com quem oferece a melhor proposta, tá? A proposta pode ser o menor preço ou a melhor técnica, ou técnica e preço. Vai depender aí do que o edital está pedindo e o tipo de serviço que está sendo contratado. É por isso que o artigo 35, amores, ele traz lá, não confunda, eu quero que vocês anotem aí, tipos de licitação e modalidades de licitação. Nunca esqueça. Tipo de licitação é uma coisa, modalidade é outra. Os tipos de licitação está lá no artigo 45 da Lei 866 e está aí no material de vocês. Menor preço, melhor técnica, técnica e preço, maior lance ou oferta, que nós temos o leilão, melhor trabalho, no caso de concurso. Como assim, professora, melhor trabalho? Já vê aqueles concursos de redação? Ah, nós vamos dar uma premiação para o melhor projeto de... o Ministério da Cultura vai dar premiação para o melhor projeto de pesquisa socioambiental e parará, parará. É um concurso, então vai ser o melhor trabalho. Menor lance ou oferta no pregão. Então, assim, o artigo 45, ele traz os vários tipos de licitação que podem ser promovidos. Menor preço, melhor técnica, técnica e preço, maior lance, menor lance ou melhor trabalho, tá ok? Tá tudo lá no artigo 45. Agora, nós temos também
as modalidades, tá? Modalidades. Professora, naqueles tipos lá de licitação que você falou, eu posso, dentre todos aqueles, eu vou mostrar para vocês aqui, eu posso fazer um mix de tipos de licitação? Eu posso, por exemplo, fazer menor lance lá no pregão junto com melhor trabalho? Não, não é possível. Você vai ter que escolher uma dessas disponibilizada pelo artigo 45, e também não é livre não, tá? Administração pública. Se você vai fazer uma premiação, né, de algo cultural e educacional, vai ser melhor trabalho, tá? Não vai ter jeito. Se você vai contratar, por exemplo, um software, uma assessoria, vamos supor que você vai contratar uma assessoria, você pode fazer técnica e preço, ou melhor, técnica, tá? E vai depender, porque cada um tem uma finalidade, você tem que justificar. A mais utilizada hoje, meus amores, é o menor preço. Se você vai adquirir bens de consumo, produtos, disparado menor preço. Qualquer modalidade ou qualquer tipo de licitação que você for adotar, qualquer tipo, você tem que justificar o porquê que você está utilizando aquele lá. Agora, você não confunda tipos de licitação com modalidades licitatórias. Também modalidades são só essas previstas na lei. Não tem outra. Vou mostrar para vocês ela aqui, ó. Modalidades de licitação. Cadê? Vamos aqui. Essa. Olha aí. Modalidades de licitação. O artigo 22 da Lei 866 traz lá concorrência, tomada de preços, convite, concurso e pregão. Você sabe qual é uma questão que cai muito em concurso público? Gente, ela já está até carimbada. Concurso eu considero concurso fácil. Eles gostam de perguntar assim: qual é a modalidade licitatória que não está prevista na Lei 8666? É o pregão, que tem uma lei específica, tá? O restante está tudo lá na 8666. Nós temos concorrência, tomada de preços, convite, concurso. Peraí, tá errado isso aqui, ó. Convite, concurso e leilão. Ajeita aí no material de vocês, tá? Convite, concurso, leilão e pregão. Professora, o que diferencia uma da outra? Vai diferenciar. O procedimento é diferenciado em alguns aspectos, tá? E a depender do objeto que você vai contratar, o procedimento e o valor que você vai pagar. O primeiro critério é valor, depende do tamanho da sua despesa. Um outro segundo critério depende do objeto que você vai contratar, tá ok? Aqui eu trouxe para vocês uma diferença, olha aqui. Valor do objeto. Se você vai fazer obras e serviços de engenharia, se lá não tem uma cotação que é feita antes, para ver mais ou menos quanto mais ou menos vai gastar, se lá na cotação for 150 mil, mais ou menos o que se vai gastar, pode-se fazer um convite, que é uma modalidade mais simplificada. Se for acima de 150 mil até 1,5 milhão, tomada de preço. Acima de 1,5 milhão, concorrência, tá? Demais objetos, aquisição de serviços, produtos, equipamento e material permanente. Até 80 mil, convite. Tomada de preço, acima de 80 mil e até 650 mil, se der minha cotação. Concorrência, acima de 650 mil. Gente, o que ocorre? Ocorre que com o surgimento do pregão, quando surgiu o pregão, muitas dessas modalidades aqui deixaram de ser aplicada. Porque o que diferencia essas modalidades aqui? O procedimento em si é quase o mesmo, mas o que diferencia uma modalidade da outra aqui é o rol de documentos que a empresa tem que apresentar. Ou seja,
Quanto maior o valor que a administração pública vai gastar, maior será a exigência de regularidade dessa empresa, tá? Então, assim, quanto maior o valor que a administração pública vai gastar, maior o nível de exigência de regularidade de habilitação da empresa documental. O que ocorre com essas três modalidades? Elas são de 1993. Logo mais à frente, em 2002, surgiu o pregão, o pregão, ele substitui todas essas modalidades aqui. Toda vez que eu for utilizar menor preço, que não for técnica, toda vez que eu for utilizar menor preço e for aquisição de bens e serviços comuns. O que é isso, professor? Bens e serviços comuns são aqueles bens e serviços que eu consigo detalhar e descrever ele. Eu consigo detalhar e descrever ele de forma objetiva. Vai se fazer um pregão. Qual que é a diferença? O pregão, ele é mais célere e ele é menos burocrático. Vou dar um exemplo. Concorrência aqui, tomada de preço e convite, os prazos de publicação e de realização são diferenciados. Concorrência que é no mínimo 30 dias. Eu publico o edital, administração pública, dizendo que eu quero comprar e eu vou realizar a licitação depois de 30 dias. Olha como demora. Por isso que a licitação demora. Tomada de preço, eu publico o edital da licitação e vou realizar tomada de preço, eu só posso realizar depois de 15 dias. E o pregão? 8 dias é o prazo do pregão, tá? 8 dias para realização. Então, ele é mais célere, ele é menos burocrático e ele é mais eficiente para a administração pública, porque ele permite os lances, né? O menor lance, o menor valor, a menor oferta, ele proporciona uma disputa ali na hora. Convite, tomada de preço e concorrência, gente, isso não acontece. Eu coloco o valor que eu quero nos produtos ou no serviço, eu empresa privada, coloco no envelope, lacro ele e entrego. É meu preço e ponto final. Não tem discussão, não cabe negociação. Já no pregão, você vai apresentar um envelope lacrado também com o seu menor preço, eu vou abrir e no dia, se você estiver presente, mais os outros concorrentes se estiverem presentes, eu vou falar assim, olha, a proposta do seu João deu aí da empresa João Melo Costa, a menor proposta dele foi 20 mil, foi a menor de todas aqui, quem dá menos? É assim, eu, administração pública, tenho mais poder de negociação, tá ok? Essa é a diferença. Nós não vamos estudar cada uma dessas modalidades, mas eu coloquei material para vocês explicando cada uma dessas três aqui, tá? Não vou abordar, porque nós não teremos tempo para abordar cada uma delas, mas vocês vão pegar o meu material e vão ler. Se tiver dúvida, vocês vão passar para mim. Eu estou pensando em bolar, se eu tivesse um tempo hoje à tarde, eu gravaria essas aulas, tá? Mas eu não vou me comprometer além daquilo que é possível. O que eu posso comprometer com vocês é que eu vou me esforçar para, se eu tiver um tempo, gravar umas aulas extras de licitação para vocês, tá? Observação quanto aos valores, tá? Eu sempre tenho que fazer uma licitação que contemple o objeto por inteiro, para eu não ficar fracionando a licitação. Como que é isso? Material de expediente. Olha só. Aqui. Material de expediente. Eu tenho que comprar material expediente para a prefeitura. Eu vou comprar agora para o almoxarifado geral. Eu acho que eu vou comprar agora só para abastecer, vamos imaginar assim, a educação. Daqui 2 meses eu faço outra licitação para abastecer a infraestrutura. Não. A ideia é que eu não fracione objeto. A ideia da licitação é que eu faça uma programação de aquisição para o ano inteiro. Gente, por que isso?
para o ano inteiro? Porque quanto maior a quantidade, maior a possibilidade de eu conseguir um menor preço. Então, assim, é interessante eu fazer uma projeção para o ano inteiro e que eu faça essa projeção como um todo. Não dá para eu ficar comprando picadinho. Nossa, estou precisando de papel A4. Aí eu vou comprar para 3 meses. Aí daqui 3 meses a gente solta outra licitação. Não. Você vai fazer uma projeção, uma média estimada para o ano inteiro do que você pretende adquirir. Aí você faz uma projeção para o ano todo. E aí você coloca o quantitativo que você pretende adquirir no ano inteiro. E aí você solta a licitação. Não faça uma licitação só para atender determinado período. Eu faço uma licitação fazendo uma projeção para o ano todo. E aí eu vou adquirindo aos poucos. Então, amores, qual que é a primeira regra? Quando eu ver a publicação de um resultado de uma licitação, não quer dizer que o órgão público adquiriu tudo aquilo. Eu tenho que ter em mente que a licitação é para um ano. E dentro de um ano, ele pode vir adquirir tudo aquilo. Quando que eu vou ter certeza que a administração pública vai adquirir? Quando eu vejo o contrato. Processo licitatório não é certeza que vai adquirir, ainda não houve dano ao erário. Eu só posso falar em possível dano ao erário na hora que vai ocorrer a aquisição com o contrato. É lógico que na licitação eu já consigo ver se já tem preço superfaturado ou não, né? Mas efetivamente ainda não ocorreu um dano. Eu só posso falar em dano, em possível dano já assim, dano iminente já quando faz a celebração do contrato, tá ok? Beleza? Beleza. Então, o que nós temos aqui na primeira parte da nossa aula, deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui para observar. Não, olha só, o primeiro slide é consequência do segundo, olha só, é a mesma coisa. Então, o que eu tenho aqui para a primeira parte da nossa aula é sobre esse aspecto introdutório. Eu vou fazer uma pausa de 10 minutinhos com vocês e eu vou voltar falando da fase interna e externa do processo licitatório. Depois eu quero falar um pouquinho sobre o pregão e vou falar um pouquinho da inexigibilidade da dispensa e a gente encerra, ok? Então, me dá aí 10 minutinhos, agora são 9h13. Vamos lá, eu volto, a gente volta 9h25, ok? Vamos fazer uma pausa de 10 minutinhos. 9h25, se tiver alguma dúvida, alguma curiosidade sobre algum fato, alguma coisa, manda aqui para mim, tá ok? Parando aí um pouquinho.